Vamos lá? Cara, eu vou entrar num assunto aqui meio tenebroso pra internet, né? Acho que provavelmente arrumar algumas dores de cabeça, mas eu acho interessante porque, assim, nós homens estamos tomando de lavada das mulheres, cara. E parece que nas últimas semanas eu entendi um pouco do porquê, né? E olha só, é uma reflexão, é um pensamento sobre o que vem acontecendo tanto dentro da clínica quanto as visões da internet, vendo como que as pessoas estão se comportando e como que isso está acontecendo. Não é nada assim, nossa, é certeza, é científico, não é nada do tipo. Mas é muito interessante começar a observar o comportamento humano e como que as coisas estão se dando. Eu vou explicar como que eu cheguei na conclusão, depois eu falo da conclusão, mas assim, essa lavada que a gente está tomando, ela está se caracterizando através como que eu posso dizer, da incapacidade de crescer do homem. Eu acredito que isso tem muita coisa a ver com o machismo, mas de uma forma que a gente meio que não tem controle sobre, sabe? Quando a gente era criancinha, pequenininho, os nossos pais começaram a ensinar a gente da forma como eles aprenderam, e isso vem de muito, muito tempo, e a gente só está replicando isso. Sabe aquela história do homem não pode chorar, o homem não pode sentir, o homem não pode sofrer? É basicamente isso. E eu vou explicar como que eu cheguei nessa conclusão. Eu tenho mais de 10 anos de clínica, né? Já atendi, sei lá, eu perdi as contas, lógico, é muita gente. Então eu começo a ver como algumas pessoas conseguiram crescer na vida, outras pessoas estão estagnadas até hoje, repetindo padrões de comportamentos que não faz sentido para a vida dela, mas ela tá lá, firme e forte, né? Mas isso me acendeu um alerta de uns 2 meses para cá, porque eu fiz um tipo de ads, né, do Google Ads lá, eu fiz uma propaganda no Google Ads e não foi nada específico, só coloquei algumas informações que eu gostaria de colocar, leigo de tudo para esse tipo de coisa, né? Mas aí coloquei algumas informações, coloquei fotos da sala, tudo mais, e coloquei soltei para as pessoas para elas poderem ter meio que uma ideia, né? E me chamou muita atenção o resultado, porque assim, a clínica traz muitas mulheres. Esse é um dos pontos que eu já vou chegar, vou explicar para vocês por que eu acho que as mulheres estão dando de lavada na gente, né? Mas a clínica, ela traz muitas mulheres. Eu vou chutar entre 70% e 80% do meu público era de mulheres. Os homens que vinham também tinham um resultado muito legal, tinham um crescimento na vida muito bacana, mas geralmente são pessoas que já estavam meio que estudando fazer isso, né? E o que essa propaganda do Google Ads trouxe para mim foi uma visão muito interessante dos que não estão preparados para isso. Porque assim, eu tive um retorno de 100% de homens. Se eu tive uma mulher que entrou em contato, eu acho que não foi pelo Google Ads. Isso foi muito interessante, porque teve bastante gente que entrou em contato para procurar saber, procurar entender. Algum deles esses leads, eles se tornaram realmente pacientes, chegaram a fazer uma sessão, vieram aqui, ou foi online, tudo. E aí entra o ponto interessante. Todos... Não, é verdade, só um que não. Ele fechou um pacote e ele tá firme e forte. Mas todos vieram uma vez, uma única sessão e parou. E assim, não é o tipo de pessoa que, não, eu não preciso, não, a pessoa é emocionalmente extremamente saudável. Não. São pessoas que, durante a sessão, você poderia ter ficado 2, 3 horas seguidas conversando, que ela trazia conteúdo atrás de conteúdo atrás de conteúdo. Mas elas param, sabe? Aí me fez refletir sobre o que acontece, né? O porquê que nós homens estamos perdendo para as mulheres, e de lavada ainda, né? As mulheres vêm. As mulheres ficam, as mulheres falam sobre o sentimento delas, elas choram, elas expressam emoções, então elas vivem o que precisa viver. E quando elas voltam para a vida,
elas conseguem levar a vida muito mais fácil do que a gente está tomando de lavada de um jeito histórico, sem nem perceber. Bom, e para corroborar com essa ideia, eu fui atrás de algumas informações que eu achei bastante interessante, que fez bastante sentido para mim naquele momento, né? Só para vocês terem ideia, as mulheres começam a votar em 1932. Antes disso, só homens votavam, né? Em 1979 foi dado a permissão para as mulheres poderem praticar esportes, de uma proibição que vinha em lei desde 1941. Ou seja, é como se a gente precisasse segurar elas, não sei por qual motivo, mas olha que interessante, né? Em 1991 foi o ano em que o número de mulheres na faculdade ultrapassou o número de homens. Aí você pode pensar que foi, sei lá, ultrapassa, depois o dos homens passa de novo, sabe aqueles gráficos que vai subindo e descendo? Mas não, cara. De 91 para cá, nunca mais os homens se tornaram o número 1 de inscrição nas faculdades, né? Eu fui buscar isso meio que num passado não tão passado, assim, não tão distante, porque o que eu tô vendo, o que eu tô reparando bastante, que, né, muito além do que apenas a percepção do que eu vi aqui, o do porquê que os homens saem, cara. Eles vêm aqui como se fosse uma obrigação, sabe? Ah, meu relacionamento tá ruim, eu preciso resolver. Pronto, fui numa sessão. Ei, meu amor, ó, fui na sessão, tô lá já na terapia, tá bom? Tá bom, ai, beleza, então melhoramos. Na próxima não vem. Sabe, tipo, eu não entendo. Mas se você souber, cara, se você for uma dessa pessoa, ou tiver alguém dessa pessoa na família, escreve aí embaixo nos comentários, por favor, o porquê, qual que é o motivo. Porque assim, o resultado que eu tenho com homens que permanecem na terapia é maravilhoso. Eu acho que qualquer psicóloga que você perguntar, os homens que estão em terapia, qual é o resultado para eles, vai dizer a mesma coisa. Mas os caras insistem em chegar e sair. Bom, falamos sobre isso. Mas voltando à questão do passado, né? Eu fui pegar esses dados e ver como no passado as coisas veio mudando pelo seguinte, o que me veio na cabeça? Eu vejo uma discussão muito grande, eu acho que é isso que vai me dar dor de cabeça aí no final das contas no vídeo, mas eu vejo uma discussão muito grande entre dentro dessa questão Red Pill, sobre como a mulher tem que se comportar, deixar de se comportar, ser ou não ser, sabe? E isso me faz pensar no como nós homens estamos voltados num passado que não existe mais, cara. Ele não existe mais e não vai existir. Se você parar pra pensar, seria burrice de um conjunto de mulheres. Eu não estou falando de feminismo, tá? Não estou falando das mulheres feministas, não. A maioria das mulheres que sentam aqui, que estão aqui, que vêm conversar, já olha para um horizonte, já olha para um futuro muito mais saudável para elas do que no passado, ao invés de aceitar. Então, essa mudança ela não vai retroceder, ela não vai deixar de acontecer do jeito que está acontecendo. E daí, qual que é o movimento que eu vejo dos homens? O que os homens estão fazendo? Eles olham para isso e criam um processo, um movimento, esse movimento Red Pill, para tentar fazer as mulheres voltar a ser quem elas eram lá atrás. Cara, é surreal, é tipo assim, é voltar num tempo onde o negócio era de uma forma, através de uma aceitação, de uma loucura, sabe? Não existe, não tem mais, a gente não está falando sobre sexualidade, sobre a mulher pode, não pode, deixa de poder ou não, a gente está falando sobre crescimento, sabe? Porque esse movimento Red Pill ou qualquer outro movimento que tenta trabalhar esse tipo de coisa, parece que só quer fazer a mulher voltar num passado que era extremamente negativo para ela. E quem em sã consciência vai fazer isso? Pare e presta atenção no que vocês estão pedindo. Olha, e eu não estou falando realmente dessa guerra do sexo que vem sendo trabalhada, dita há muito tempo. Não é isso. O meu ponto aqui é sobre como os homens não estão evoluindo. É sobre como existe um muro, uma venda, sei lá, alguma coisa na nossa frente que a gente só quer olhar para trás. A gente está tentando retroceder quem está tentando correr. Imagina o seguinte, a pessoa está correndo, eu estou em busca do meu sonho, estou em busca das coisas que eu quero para a minha vida. E você está lá segurando ela, mas aqui é mais legal, olha só, se você ficar assim vai ser mais bacana, entendeu? E a pessoa não vai olhar para isso, ela não vai querer isso, não adianta. Então, por quê? Por que também não olhar para esse movimento, para esse crescimento e falar, cara,
eu vou crescer junto com elas, eu vou me tornar uma pessoa que vai buscar se tornar melhor, né? Eu quero ir atrás disso, eu quero fazer terapia, eu quero crescer, eu quero parar de tentar impor a elas uma condição que não cabe mais no nosso presente, no que a gente está vivendo hoje em dia, ao invés de tentar retroceder o mundo, sabe? Ah, mas porque mulher já não é como antigamente? Cara, graças a Deus, sabe? Eu acho que é uma das coisas que vai realmente também criar uma certa polêmica, mas as mulheres que eu atendi aqui de uma certa idade, né, acima de 60, 70 anos, eu não conseguia ver uma feliz. Uma pessoa que olhava para o próprio relacionamento e falava, nossa, eu fui feliz, como eu vivi bem essa vida, sabe, como tudo valeu muito a pena. Não. Essas mulheres veio para cá para poder realmente entender como foi a vida delas durante anos. Para poder falar, cara, sério mesmo que não precisava ser desse jeito? Porque agora eu estou vendo a minha neta, eu estou vendo a minha filha, estou vendo uma sobrinha, estou vendo alguma mulher fazer completamente diferente do que passaram para mim e não entra na minha cabeça, não estou conseguindo entender o porquê que eu fiz isso a vida inteira. E aceitei esse comportamento desse cara a vida inteira, sabe? Ah, Ricardo, não existia relacionamento feliz? Não existia, já atendi aqui também pessoas que foram felizes, mas assim, é um número irrisório, sinceramente é irrisório. E hoje, olha que interessante, eu já atendi alguns casais que são extremamente felizes, que conseguem conversar um com o outro de uma forma muito saudável, e na maioria deles quem procura terapia é o homem. Porque é uma pessoa evoluída, uma pessoa que está na busca por algo melhor, por um crescimento maior na própria vida, acaba levando a mulher junto nesse crescimento e a vida se torna muito mais saudável e muito mais feliz de estar junto, sabe? Então, assim, fica a reflexão, fica o pensamento, não só para o vídeo, para o dia, mas para a vida, sabe? O que nós homens estamos fazendo de diferente para ser melhor? Sabe? O que a gente, enquanto classe, enquanto pessoas, está buscando de crescimento para poder ter uma vida mais saudável, uma vida um pouco mais fácil de se viver? Porque, cara, vocês estão batendo cabeça. É incrível observar isso, sabe? Foi muito legal esse Google AdSense que eu fiz aí, porque só veio homem, e só veio homem bem meia boca, homem que tá tentando assim, eu falar para ela que eu tô fazendo terapia, para ela me perdoar, ou para ela voltar a ser como ela era, uma sessão e já era. Cara, beleza, ó, pelo menos eu tentei, né? Vamos lá, que você fale para sua esposa, né? Eu fui para terapia, ó, pelo menos eu tentei, entendeu? Cara, vai dar um mês, vocês vão estar na mesma situação, na mesma briga, no mesmo problema, porque você não resolveu nada, sabe? Aí eu pergunto para abençoado, sua esposa tá na terapia? Ela tá na terapia, tá firme e forte na terapia, já faz uns 2 anos já. É exatamente por isso que tá dando uma bagunça no seu casamento, sabe? Tá dando merda no seu casamento. Bom, cara, se esse vídeo serviu para você, pelo menos reflete sobre, entendeu? Entra no processo de terapia, começa, mesmo que você não entrar no processo, pelo menos começa a refletir sobre, tipo, como que você cresceu, sabe? Como que passaram para você o que é ser homem ou não ser homem. Esse masculino que não pode sofrer, não pode chorar, não pode ter uma vida um pouco melhor, sabe? Ter que viver na tristeza que você está vivendo. E só entra na terapia para provar para a mulher que pode ser diferente, mas não é diferente em momento algum. O que eu posso dizer para você é que em algum momento ela vai arrumar alguém que faz terapia, cara. Ou alguém que tem um emocional um pouco mais saudável do que o seu, porque você não está se preocupando com isso. Pra gente terminar aqui, eu lembro de uma paciente que falou para mim que o marido tinha dito que se dependesse dele, nós psicólogos não receberia 1 centavo, sabe? Eles terminaram, o relacionamento acabou, ele sofreu muito, ela arrumou alguém que estava emocionalmente melhor do que ele para se relacionar. Então, fica a reflexão, tá? Eu tô falando sério, gente. É muito bonito todo o discurso Red Pill, porque deveria voltar num passado onde as coisas aconteciam, mas acontecia para os homens, sabe? E as mulheres mudaram, sabe? Mudou. Ou você acompanha o crescimento, ou você acompanha essa evolução, ou você vai ficar para trás. Beleza?
Deixa aí suas mensagens nos comentários, aperta o botão de seguir aí do lado, vamos fortalecer a comunidade aí para que a gente possa conversar mais sobre isso e tentar mostrar para os homens que, cara, acorda. Tchau, tchau.